Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao quarto encontro do Trabalho em Movimento. Vamos dar início, então, já são 17 horas. Vamos fazer o compartilhamento da nossa tela. A nossa tela de apresentação. Bem,
Meu nome é Marco Antônio Redins, eu sou advogado trabalhista e, na Findes, eu atuo na área de relações do trabalho. Vamos iniciar, então, o nosso trabalho em movimento, que é uma iniciativa do Conselho Temático de Relações do Trabalho da Findes, o chamado Consurt. Na primeira parte do nosso encontro, nós vamos ter a apresentação do tema. Na segunda parte, nós vamos responder as perguntas. As perguntas já podem ser registradas no chat. Inclusive, nós colocamos já no chat um link de avaliação. Nós pedimos a todos que, após finalizar o nosso encontro, que acessem esse link e possa contribuir fazendo uma avaliação do evento, inclusive com a apresentação de sugestões. Durante a apresentação, nós pedimos manter o microfone desligado. Esse encontro ele está sendo gravado. Nós temos agora, estou observando aqui, temos 11 participantes. Uma boa tarde a todos que estão ingressando agora. Estamos dando início, então, ao trabalho em movimento. Hoje nós vamos falar sobre contratação de microempreendedor individual. É o chamado MEI, que gera tantas dúvidas, né? Então, esse é o nosso quarto encontro do trabalho em movimento. Bem, vamos partir do seguinte princípio. Quem vai contratar o MEI precisa ter algumas informações básicas sobre o microempreendedor individual. Então, quem vai contratar o MEI precisa de ter aí algumas informações para que não venha, posteriormente, encontrar algum problema. Eu estou verificando aqui que o Fernando Otávio Campos da Silva é o nosso presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho, ele é assessor. Fernando, você gostaria de falar alguma coisa? Boa tarde a todos. Bom, só dar os parabéns pelo trabalho aí que o Redis está conduzindo e lembrar a todos que o foco do trabalho é justamente o que o nome do título diz, trabalho em movimento. Nós passamos diariamente vivendo inovações, retrocessos e avanços nas questões trabalhistas e que depende constantemente de atualizações por parte de todos que vivem nesse ambiente. Porque no Brasil, como se sabe, né, o passado nos condena e a gente tem que acompanhar tudo diariamente. E esse trabalho em movimento é justamente para isso, aberto a todos. Peço a aqueles que estão participando, contribuam com suas dúvidas e tudo mais, convidem a outros a participar, porque a informação, quanto mais difundida e praticada, ela vai ficar disponível e mais fácil para todos. Parabéns àqueles que estão participando e parabéns, Edis, pelo trabalho e vamos seguir em frente e acompanhar o seu trabalho aí. Ótimo, Fernando. Muito obrigado. Então, vamos dar sequência. Eu vou compartilhar novamente a nossa tela de apresentação. Então, nós estamos falando o seguinte. Quem vai contratar o MEI precisa ter algumas informações básicas sobre o microempreendedor individual. Informações estas para evitar o quê? Evitar problemas judiciais e também problemas administrativos. Quando nós nos referimos aos problemas administrativos, estamos nos referindo a situações de fiscalização, seja a fiscalização do trabalho, ou seja, mesmo uma situação de fiscalização da Receita Federal. Vamos lá, então. Vai contratar MEI? Você precisa ter informações sobre o MEI, informações sobre cessão ou locação de mão de obra, que pode constituir um grande problema para quem contrata, relações comerciais e contratos, obrigações legais. Precisamos também ter informações sobre o chamado empregado do MEI, que algumas vezes é possível que esse empregado do MEI
venha a prestar serviços lá dentro do estabelecimento da empresa contratante. Então, temos que ter algumas informações. E os tipos de contrato que podem ser ajustados entre a empresa contratante e o MEI. Essas informações que nós vamos passar, muitas delas também podem ajudar as pessoas físicas que pretendem contratar MEI. Mas o nosso direcionamento principal é em relação às empresas que pretendem contratar MEI e os cuidados que elas devem observar para evitar problemas. Bem, sobre o MEI, vamos conhecer um pouco sobre o MEI. A pergunta é, o que é e quem pode ser MEI? O que é MEI e quem pode ser MEI? Bem, o MEI foi criado pela Lei Complementar número 128 de 2008. É uma pessoa que trabalha por conta própria, ou seja, era um trabalhador autônomo que agora se regulariza como empresário e passa a ter um CNPJ. Para ser MEI é necessário faturar até R$ 81 mil por ano, ou R$ 6.750 por mês. Isso exceto o MEI caminhoneiro, que a legislação exige uma receita bruta anual de até R$ 251.600. O MEI não pode ter participação em outra empresa, ou seja, ele não pode ser sócio de uma outra empresa, ele não pode ser titular, não pode ser dono de uma outra empresa. Senão ele corre o risco aí de perder a qualidade de MEI. Ele é enquadrado no Simples Nacional. Em razão disso, ele acaba tendo aí acesso a alguns benefícios, como a isenção de tributos federais, como imposto de renda, PIS, COFINS, IPI e contribuição social sobre o lucro líquido. Profissionais liberais, como médico, dentista, advogado, eles não podem ser MEI. Então, médico não pode ser MEI, dentista não pode ser MEI, advogado também não pode ser MEI. A formalização do MEI. A formalização do MEI é feita pela internet, no portal do empreendedor. Então, tem um portal do empreendedor, é feito lá, e essa formalização ela é gratuita. Não é exigida a assinatura do empresário, não é exigido o envio de documentos ou de cópia de documentos. Não tem essa exigência. Porém, para efetuar a alteração ou extinção do seu registro, aí é diferente. Então, para formalizar é gratuito, é feito na internet, lá no portal, não tem que mandar documento nenhum, não tem que assinar nada. Mas se ele for alterar ou extinguir o registro, ele vai ter que utilizar o formulário requerimento do empresário e dirigir-se à junta comercial para protocolo do requerimento, como todos os demais empresários. Uma observação, o fato de essa formalização ser gratuita e ser feita na internet, nós estamos identificando algumas situações ilegais onde algumas empresas estão transformando seus empregados em microempreendedor individual, onde a própria empresa vai lá no portal do empreendedor, que tem os dados dos seus empregados, e faz o registro do seu empregado como microempreendedor individual. Muitas vezes, sem a participação direta do empregado. E, às vezes, só chegando depois e comunicando. Ó, a partir de agora, você é microempreendedor individual. Então, vamos fazer a rescisão do seu contrato. Isso é totalmente ilegal. É uma coisa que acontece, é uma situação que acontece, mas ela é ilegal, com grande risco para a empresa. Quais são as despesas e os direitos do MEI? Ele tem como despesa apenas o recolhimento de 5% de INSS sobre o salário mínimo vigente e o pagamento de um pequeno, irrisório valor a título de ICMS ou de ISS. A exceção aí é o MEI caminhoneiro,
que a alíquota do INSS dele é de 12% sobre o salário mínimo, mas ainda assim é um valor bastante reduzido. O MEI ele possui alguns direitos previdenciários. Ele tem direito ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, mas a legislação exige 12 meses de contribuição. Tem direito ao salário maternidade, mas é exigido 10 meses de contribuição. Aposentadoria para a mulher com 15 anos de contribuição e 20 anos de contribuição para o homem, além, é claro, da idade de 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem, entre outros direitos. Nós temos aí um projeto de lei complementar que foi aprovado pelo Senado e atualmente está em tramitação na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei complementar, que é o 108 de 2021, ele prevê o seguinte: pretende alterar a lei complementar 123 de 2006, para quê? Para permitir o enquadramento como microempreendedor individual de pessoa com receita bruta anual igual ou inferior a 130 mil. 130 mil reais, lembrando que atualmente a receita é de 81 mil reais. Então, esse projeto de lei pretende aumentar aí o valor da receita bruta anual. E permitir que o MEI contrate até 2 empregados. Atualmente, ele só pode contratar 1 empregado. Bem, agora vamos falar sobre o MEI, sobre o empregado do MEI. Algumas considerações sobre o empregado do MEI, algumas informações, inclusive, dos cuidados que as empresas contratantes devem ter em relação a esse empregado. Bem, o empregado do MEI, ele pode ter somente um empregado. Esse empregado, ou ele vai receber o salário mínimo, ou o piso salarial da profissão que estiver previsto na convenção coletiva de trabalho. Então, se aquela categoria que esse empregado faz parte, se houver uma previsão de piso salarial na convenção coletiva, esse empregado tem direito a esse piso. Se não houver convenção coletiva, ele tem direito aí a receber pelo menos um salário mínimo. Cuidado com o chamado ajudante. Não existe ajudante no meio. Não existe ajudante do meio. O que nós temos é o empregado do meio, que não tem distinção em relação aos outros trabalhadores regidos pela CLT. Então, o MEI que diz, esse é meu ajudante, ele está correndo um grande risco, em razão do fato de que não existe ajudante do MEI. O que nós temos, legalmente, é o empregado do MEI, sendo que esse empregado tem direito a todos os benefícios, a todos os direitos trabalhistas, como os adicionais de horas extras, adicional noturno, férias anuais, mais um terço constitucional, aí entra também o 13º salário, e etc. Ele tem direito ao intervalo para repouso ou alimentação de, no mínimo, 1 hora, no máximo 2 horas, ao repouso semanal remunerado de 24 horas, preferencialmente aos domingos, e o repouso em feriado também de 24 horas. Cabe ao MEI observar os direitos e obrigações previstas na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Então, esse empregado do MEI, ele não está deslocado das relações trabalhistas, não. Ele é amparado pela CLT e pelas normas que regulam as relações de trabalho. Obrigações para com o E-Social. O E-Social unificou a prestação de informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Aquele MEI que contratar empregado, ele passa a ser obrigado a utilizar o E-Social. Então, o MEI que não tem empregado não tem a obrigação de fazer nenhum registro no E-Social. Mas, a partir do momento em que ele contratou empregado, ele já está obrigado a utilizar o sistema. Porém, o E-Social tem um módulo, é um módulo que é simplificado para cadastro dessas informações do MEI empregador e do seu empregado. Então, a situação dele é mais simples que as outras empresas.
Prevenção de doenças e acidentes. Obrigações do MEI que possui empregado. Bem, o MEI está dispensado de elaborar e implementar o chamado Programa de Gerenciamento de Riscos, chamado PGR da NR1. Então, ele está dispensado, mas ele é obrigado a fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais de sua atividade. Ele pode utilizar a chamada fichas MEI, que estão lá no site do Ministério do Trabalho. Nestas fichas são relacionados os principais perigos, os principais riscos e também as medidas de prevenção. Inexistindo a exposição ocupacional a agentes físicos, químicos ou biológicos, nem a riscos relacionados a fatores ergonômicos, o MEI também está dispensado de elaborar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, mas ele deverá providenciar a chamada Declaração de Inexistência de Risco. Essa declaração é online, é lá no site do PGR. É uma declaração bem simples para que o MEI possa fazer o preenchimento. Ele, claro, ele está dispensado do PCMSO, mas ele deve realizar os exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, sendo esse a cada 2 anos, previsto na NR7. Como nós informamos, ele tem dispensa do Programa de Gerenciamento de Riscos, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, mas ele não está dispensado de algumas exigências, como o gerenciamento dos riscos ocupacionais e também a declaração de inexistência de riscos e a realização dos exames médicos. Aqui nós temos uma ficha MEI de orientações sobre segurança e saúde no trabalho das atividades de construção civil. Essa ficha MEI ele consegue facilmente acessar na internet. Obrigações da empresa contratante. Ah, mas a empresa contratante também tem obrigações em relação ao MEI e ao seu empregado? Com certeza. Cabe à empresa contratante incluir o MEI no seu programa de gerenciamento de riscos. Então, o MEI está dispensado do programa de gerenciamento de riscos, o PGR. Mas a empresa tem que incluir ele e o seu empregado, quando ele atuar nas suas dependências ou no local previamente convencionado em contrato, onde é um local que vai ser designado pela empresa. Então, nesse caso, cabe à empresa incluir o MEI no seu programa, visto que a dispensa de elaborar o PGR não alcança a empresa que contratar o MEI, mas somente o microempreendedor. A empresa deverá fornecer ao MEI, é obrigatório, as informações sobre os riscos que possam, de alguma forma, vir a afetá-lo e incluí-lo nas suas ações de prevenção de riscos. Esse é um cuidado que deve ser observado pela empresa contratante. Somente nas situações em que o MEI for atuar nas dependências da empresa ou em local designado pela empresa. Se o MEI for prestar serviço lá nas suas próprias dependências, aí, nesse caso, a empresa não tem essa exigência legal. Sobre as relações comerciais e os contratos. Ocupações permitidas e relação comercial com o MEI. Bem, atualmente nós temos quase 500 ocupações que são permitidas ao MEI. Essas ocupações englobam indústria, comércio, serviços. E elas podem ser acessadas no portal do empreendedor. Além da atividade principal, o MEI também pode registrar até 15 ocupações para as suas atividades secundárias, por meio da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, a CNAE. Pode ser estabelecida relação comercial com o MEI para
comprar produtos vendidos pelo MEI. Aqui, nesse tipo de relação comercial, nós não temos tanta preocupação, não é objeto de preocupação nossa. A nossa preocupação maior é na relação comercial, onde a empresa contrata serviços prestados pelo MEI. Aí está a nossa grande preocupação. Então, dessas duas formas de relação comercial, a única que nos traz uma preocupação trabalhista é a de contratação. É quando a empresa contrata MEI para prestar serviços. Comprar produtos vendidos pelo MEI não gera riscos trabalhistas. Pode gerar outros riscos de natureza civil, mas trabalhista não. Tipos de contratos que as empresas podem ajustar aí com o MEI. Então, uma empresa vai contratar um MEI. Às vezes ela fica em dúvida. Poxa, mas que tipo de contrato que eu posso ajustar? Nós temos vários. Vamos trazer os principais. Um dos mais utilizados na prática é o contrato de empreitada. Quando esse contrato é utilizado? Na situação em que o MEI ele for executar uma obra, ou for executar uma tarefa, ou for executar um serviço para a empresa contratante. O objeto desse contrato é o resultado. Qual o resultado? A obra realizada pelo MEI, a tarefa por ele feita, ou o serviço que ele concluiu. Exemplo, a contratação de um pedreiro MEI para levantar o muro de um prédio. Outro tipo de contrato é o contrato de prestação de serviço. Agora, o objeto desse contrato é a realização de serviços periódicos, ou seja, serviços que se repetem, serviços que são específicos, onde há uma certa habitualidade na prestação de serviços pelo MEI. Lembrando que, se ele for prestar serviço, ele tem que ter independência técnica e não pode ser subordinado. Ou seja, não pode haver subordinação entre o MEI e qualquer preposto da empresa contratante. Exemplo, no caso de contratação de eletricistas, carpinteiros, encanadores e pintores, pode ser estabelecido um contrato de prestação de serviços. Outro contrato, contrato de fornecimento de produtos. Esse contrato é utilizado nos casos que o MEI fornece produtos a uma empresa e essa empresa poderá utilizar esse produto na sua cadeia de produção ou mesmo ela poderá revender esse produto que foi feito pelo microempreendedor individual. Outro tipo de contrato é o contrato de parceria, muito utilizado por salão de beleza, onde nós temos aí o dono do salão de beleza, que vai estabelecer uma parceria empresarial com o MEI, onde os dois, em conjunto, vão buscar obter lucro e obter e aumentar os lucros. Aí nós temos a contratação de MEI barbeiro, esteticista, manicure, etc. Temos também o contrato de compra e venda, utilizado quando o MEI compra ou vende algum produto específico para uma pessoa física ou para uma empresa. Temos também contrato de troca de serviço. O MEI realiza um serviço, em troca, em contrapartida, a empresa presta outro serviço para ele. Então, o MEI troca serviço aí com uma outra empresa. Porém, nós temos que observar alguns cuidados na elaboração desse contrato com o MEI. Quais são as nossas orientações? Esse contrato deve ser escrito, deve ser específico, deve ser delimitado. Nós sugerimos delimitar, pelo menos, aqui é o mínimo que deve ser delimitado nesse contrato entre a empresa contratante e o MEI contratado. O objeto do contrato, por exemplo, qual é o objeto? É a prestação de serviço hidráulica?
é a construção de um imóvel, esse objeto deverá estar definido lá no contrato. Assim como deve ser definido o preço e a forma de pagamento. Qual será o valor que deverá ser pago ao MEI? E qual será a forma de pagamento? Vai ser em dinheiro? Depósito bancário? Cheque? Pix? Tudo isso deverá estar definido lá no contrato. Assim como as obrigações de cada uma das partes. Quando que a empresa vai pagar? Em que momento a empresa vai pagar? Qual é a obrigação do MEI para com a empresa? Por exemplo, é a construção de um imóvel? É a construção de parte de um imóvel? É a reforma de um imóvel? É um serviço de hidráulica? Quanto tempo esse MEI vai precisar para realizar essa atividade? Quais são os prazos de cumprimento das obrigações? Para que ele conclua o serviço e para o pagamento. E também, quais são as hipóteses de rescisão contratual? Então, o MEI praticou, de repente, algum ato que não era para ter sido, não poderia ter sido praticado porque está fora do contrato. Aí você tem aí a possibilidade de ter as hipóteses desse contrato vir a ser rescindido contratualmente, tanto pela empresa contratante quanto pelo microempreendedor individual. Emissão de nota fiscal. O que é a Resolução 140 de 2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional? O que ela prevê? MEI, via de regra, se MEI vende mercadorias ou presta serviços para empresa, tem que emitir nota fiscal. Se vende mercadorias ou presta serviço para pessoa física, ele não está obrigado a emitir. Porém, se essa pessoa física exigir, ele vai ter que emitir a nota fiscal. Então, para a empresa, sempre é obrigatória a emissão de nota fiscal. Para a pessoa física, pode emitir, mas se for solicitado, aí ele passa a ser obrigado. Cuidados no caso de cessão ou locação de mão de obra. Aqui é um grande problema. Aqui, nesse ponto que nós chegamos na nossa apresentação, nós temos que ter o máximo de cuidado, que é aqui que grande parte das empresas contratantes cometem equívocos jurídicos, com consequências que podem ser bastante prejudiciais para a empresa contratante. Isso porque tem uma resolução 140 de 2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Essa resolução prevê o seguinte: MEI é modalidade de microempresa. MEI não pode ter relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade com a empresa contratante do serviço. Qual é o risco? Ele ser excluído do Simples Nacional. Observem que pessoalidade, subordinação e habitualidade são características de contratação de empregado. Então, o MEI, ele não pode ser uma pessoa insubstituível. O trabalhador é empregado, é insubstituível na prestação de serviço. O MEI não pode ser exigida a pessoalidade. Ele não pode receber ordens do contratante. Ele não pode receber ordens dos prepostos, dos representantes da empresa contratante, que isso pode caracterizar a subordinação. E ele não pode prestar um serviço contínuo, habitual, para a empresa contratante. Então, numa hipótese em que o MEI está prestando serviço como se ele fosse empregado, com pessoalidade, subordinação e habitualidade, foram identificados esses elementos que vão configurar o quê? A relação de emprego. Quais são as possíveis consequências jurídicas? O MEI será considerado empregado da empresa contratante. E ela ficará responsável, sujeita às obrigações decorrentes desta relação de emprego, inclusive as obrigações tributárias e previdenciárias.
Então, nesse caso, ele sendo considerado empregado, ele passa a ter todos os direitos de um empregado regido pela CLT. E, é claro, se ele for considerado empregado, ele vai ser aí, está sujeito à exclusão do Simples Nacional e de perder todos aqueles benefícios. Porém, para a empresa contratante, o risco é muito maior, né? Porque se ela ter que reconhecer, se ela for obrigada a reconhecer esse microempreendedor como empregado, o risco para ela é muito maior. Porque a conta final, o custo final, pode ser aí bastante elevado para a empresa contratante. E essa resolução prevê também o seguinte: em regra, sempre que nós falamos em regra, significa que tem exceção. Mas primeiro nós vamos falar qual é a regra. Qual é a regra? Na prestação de serviços, é proibido o MEI realizar cessão ou locação de mão de obra. Aí vem a dúvida: o que eu devo considerar como cessão ou locação de mão de obra? Bem, essa resolução diz o seguinte: considera-se cessão ou locação de mão de obra a colocação à disposição da empresa contratante nas dependências desta empresa contratante, isso é importante, nas dependências dessa empresa contratante, ou nas dependências de terceiros, indicada, né? Dependência indicada pela empresa contratante, de meio para prestar serviços que sejam contínuos, habituais, sejam serviços relacionados ou não relacionados com a atividade fim da empresa contratante. Bem, então, na seção locação de mão de obra, nós observamos aí algumas características. Ela ocorre aonde? Nas dependências da empresa contratante ou nas dependências de terceiros, mas essa dependência é indicada pela empresa. E também na realização de serviços que são habituais, contínuos. Bem, aí a resolução 140 diz o seguinte: serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da empresa contratante. Se é permanente, ele é habitual, ele se repete periodicamente, sistematicamente, habitualmente. Ainda que a execução dessa atividade seja realizada de forma intermitente, ou seja, por intervalos. Ora, o MEI pode, de repente, numa situação, prestar serviço 3 meses para um mês, mais 3 meses para um mês, mais 3 meses para um mês. Aqui, apesar de ter os intervalos, juridicamente é considerado um serviço contínuo. Dependência de terceiro, de acordo com a resolução 140, são as indicadas pela empresa contratante, que não sejam as suas próprias dependências e que não pertença ao MEI que presta os serviços. Então, tenha esse cuidado, né? Essa observação. Em qual dependência o MEI vai prestar serviço? Na dependência da empresa? Na dependência de terceiros, mas indicado pela empresa? Ou na dependência do próprio MEI? Temos essa distinção aí. Então, nós falamos a regra. Aí agora nós temos aí a exceção. Quais são as exceções? Quando que eu posso contratar MEI para prestar serviço contínuo por meio de cessão ou locação de mão de obra? Agora nós estamos falando da situação que pode. Aqui pode. Mas observação, pode, mas o MEI não pode receber ordens. Quem recebe ordens é empregado. Então, nós não podemos substituir o MEI por empregado. Nós não podemos achar que o MEI é uma espécie de empregado. Não. MEI é um empresário. Assim como a empresa contratante tem um dono, que também é um empresário. Mas, legalmente, quais são as exceções? Eu posso contratar MEI para cessão ou locação de mão de obra, para serviço de hidráulica, para serviço de elétrica, para serviço de pintura,
para serviço de alvenaria, para serviço de carpintaria. Observem que estas 5 atividades estão relacionadas principalmente à construção civil. Principalmente, mas não exclusivamente à construção civil. E temos também o serviço de manutenção ou reparo de veículos. Então, estas 6 atividades, é possível a contratação de MEI para prestar um serviço que seja contínuo, um serviço que seja na dependência da empresa ou na dependência de terceiros, indicada pela empresa contratante. Só que temos aí uma consequência jurídica. Essa mesma resolução 140 de 2018, do Comitê Gestor do Simples Nacional, ele diz o seguinte: a empresa contratante contratar MEI para essas 6 atividades, para prestar um serviço contínuo, através de cessão ou locação de mão de obra, essa empresa deverá recolher a chamada contribuição previdenciária patronal, de 20% sobre o valor total pago ao MEI. Essa empresa deverá considerar o MEI, ela vai tratar o MEI como se o MEI fosse uma pessoa física para fins de contribuição, tá? Só para fins de contribuição. Então, ele é considerado um contribuinte, ele vai ser considerado um contribuinte individual. Então, pode contratar? Pode, mas passa a empresa a ter essa exigência legal desse recolhimento da contribuição previdenciária patronal de 20%. Essa contribuição previdenciária patronal, ela não é exigida para as outras atividades permitidas ao MEI. Somente para estas 6 atividades, e assim mesmo no caso de cessão ou locação de mão de obra. Mas atenção! Cessão ou locação de mão de obra é admitida, como nós dissemos, para serviço de hidráulica, elétrica, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção ou reparo de veículos. Para outras atividades, desde que o serviço seja executado nas dependências do próprio MEI, então olha a saída aí. Se ele for prestar serviço nas dependências dele mesmo, isso não vai se configurar em cessão ou locação de mão de obra. Então, temos que ter atenção em relação a essas questões. Temos as 6 atividades que pode, já para outras atividades, ele pode prestar as atividades, mas desde que seja nas dependências do próprio MEI. E, é claro, sempre sem qualquer tipo de dependência, de subordinação para com os prepostos da atividade contratante. Algumas situações. Por exemplo, eu tenho uma indústria de bola de futebol. Essa indústria pode contratar o MEI por uma facção parcial, desde que os serviços sejam executados aonde? Nas dependências do MEI. Lá dentro da empresa, não. Assim como a indústria que precisa de um cozinheiro para o seu refeitório, essa indústria não pode contratar o MEI. Esse MEI cozinheiro. Porque esta é uma necessidade permanente e será executada nas dependências da empresa contratante. Então, aqui não pode, porque cozinheiro está fora daquelas atividades permitidas. Essa mesma indústria pode contratar o MEI para lavar os tapetes da sala de recepção, mas desde que essa atividade seja eventual, não seja periódica, ou que sejam lavados aonde? Nas dependências do MEI. Por conta das suas dimensões, uma empresa grande pode contratar o MEI para quê? Para prestar serviço contínuo de manutenção das suas instalações elétricas ou hidráulicas. Isso pode. Agora, se essa indústria tiver uma frota de veículos, ela pode contratar o MEI para prestar, aí, no caso, serviços contínuos de manutenção ou de reparo de veículos. Então, aqui nós temos algumas situações para ilustrar todas essas possibilidades que nós acabamos de informar. Bem, últimas considerações.
Empresa contratante, observe as previsões legais. Há risco de ação trabalhista. Se a empresa não observar, ela pode vir a responder. Observar o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. Cuidado. Temos que seguir as previsões das normas regulamentadoras em relação ao MEI e o empregado do MEI. Não há subordinação entre o empregado do MEI e nem do MEI aos prepostos da empresa contratante, sob risco de ação trabalhista. É vedada a transformação de empregados em MEI. Eu tenho visto isso muito na prática. Empresa que dispensa o empregado, recontrata ele para prestar serviço contínuo como microempreendedor individual em atividades não relacionadas com aquelas 6 que nós acabamos de falar. O risco para a empresa é imenso. É imenso. Eu diria que é risco de 100% no caso de fiscalização. E se o trabalhador, no caso, trabalhador não, no caso, se o MEI, de alguma forma, se esse empregado que foi transformado em MEI, se ele levar a sua demanda à Justiça do Trabalho, fatalmente a empresa poderá vir a sofrer aí o cumprimento de uma sentença condenatória. Para mais informações, daqui a pouco nós vamos colocar no chat. Nós fizemos um informe estratégico, que é microempreendedor individual, MEI, cuidados na contratação por empresas. Então, daqui a pouco nós vamos colocar lá no chat o link para que vocês possam acessar esse informe estratégico. E agora vamos passar aí para a segunda parte, que são as perguntas e respostas. Vou tirar aqui o stop. Nós temos aí 20 participantes. Eu me coloco à disposição agora para responder as perguntas. Deixa eu verificar lá no chat. Lá no chat, o Jailson colocou o seguinte: professor Marco Antônio, boa tarde. A empresa precisa incluir o MEI em seu PGR. Isso mesmo para casos onde o contrato é temporário, com prazo curto, 15 ou 30 dias, por exemplo. Aí, Jailson, a questão toda é o seguinte: esse MEI, ele vai prestar um serviço naquelas 6 atividades dentro, nas dependências da empresa? Se você me disser que sim, eu oriento incluir. Se você me disser que sim, eu oriento incluir. Se ele for prestar serviço dentro da dependência da empresa. Pelo seguinte motivo, digamos que numa situação de azar que possa acontecer, que isso não é totalmente algo que não venha a acontecer, de repente, numa situação de fiscalização, onde o Ministério do Trabalho, a fiscalização do trabalho chega na empresa, encontra o MEI prestando o serviço nas dependências da empresa, com risco, com alguma espécie de risco ocupacional, e vai exigir da empresa, me comprova aí que esse MEI ele foi incluído no seu PGR. Então, nesse caso aí, infelizmente, mesmo sendo um tempo pequeno, eu ainda assim, eu acredito que nós temos que trabalhar com mais segurança jurídica para evitar problemas, né? A quem estiver participando, que quiser colocar perguntas no chat, ou quiser abrir o microfone agora, fiquem à vontade para fazer perguntas, para fazer observações. Estamos à disposição. Temos aí 20 participantes, que eu agradeço a todos, ficaram até esse momento da nossa apresentação. Jair, sou eu que lhe agradeço. Obrigado aí pela pergunta que você colocou. Doutor Marcos, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Oi, dona. Eu ouvi uma pergunta esses dias atrás e eu queria esclarecê-la com o senhor.
Pois me não. falaram o seguinte, eu estava esclarecendo uma pessoa a respeito do recolhimento da CPP, né? Dessa contribuição patronal. E a pessoa me falou o seguinte, Namíbia, mas para empresa, mesmo sendo empresa de construção civil, empresa contratante, tá? Que não possui CNO, ela não precisa fazer esse recolhimento de 20%. Aí eu dei até uma pesquisada, eu acho que tem alguma coisa relacionada ao anexo 5º do Simples Nacional. O senhor poderia falar alguma coisa a respeito disso? Então, essas informações que nós prestamos foram informações que nós obtivemos nas normas do Comitê Gestor do Simples Nacional. Nessa norma do Comitê Gestor, não consta nenhuma exceção. Não tem assim, desta forma, exceto se, você está entendendo, Namíbia? É desta Sim, estou forma, entendendo. exceto se, mas eu sugiro a você o seguinte, Namíbia, no final eu vou deixar o meu e-mail, aí se você quiser encaminhar um e-mail para eu fazer uma pesquisa mais alongada nas normas, para de repente eu verificar se existe realmente alguma possibilidade, alguma brecha nesse sentido, inicialmente eu diria para você que não. Sim. Quem contrata MEI para prestar serviço contínuo, de acordo com as normas do Comitê Gestor do Simples Nacional, tem que fazer o pagamento de 20% do patronal. Porém, Uhum. se você me encaminhar o e-mail, eu posso fazer uma pesquisa mais apurada, tentando identificar se há alguma exceção. Eu desconheço, mas não custa nós podemos tentar fazer uma verificação mais aprofundada, mais alongada aí para tentar encontrar alguma alternativa para a empresa que você está se referindo. Porém, assim, de imediato, eu diria para você, não, Namíbia, quem contrata, se for um serviço que for contínuo, se for um serviço que for prestado nas dependências do contratante, tem que fazer o recolhimento da contribuição previdenciária patronal. Não teria que fazer, de repente, por exemplo, se eu contrato, uma empresa contrata um pedreiro, para levantar, de repente, assim, ou de repente ele contrata um marceneiro, para ir lá para fazer portas. Ele vai fazer as portas e vai entregar para mim. Quer dizer, aí é uma situação diferente. Não vai prestar serviço diretamente dentro da minha empresa. E ele não vai ter aquela exigência de prestar um serviço contínuo. Quer dizer, nesse caso, eu diria para você que não tem. Mas, em sendo serviço contínuo, temos que ter esse cuidado. Sim. E esses 20%... Ah, desculpa. Pois não, pode falar, minha amiga. Pois não. E esses 20% é em cima do valor da nota fiscal que o MEI emitir para o contratante, né? Para a empresa que ele vai prestar serviço. É Tá porque, certo. na verdade, Namíbia, assim, legalmente, a exigência da contribuição previdenciária patronal, ela serve até mesmo para desestimular. Sim, Ela serve para não dar estímulo à contratação nessa situação. Você está entendendo? é um fator, Porque tenta inibir, né? acaba onerando bastante, né? Quer dizer, acaba tendo uma oneração aí. Poxa, você vai ter 20% sobre o valor pago ao microempreendedor individual. Então, esse valor ele acaba pesando. Aí, essa é uma forma de não estimular esse tipo de contratação. Certo, obrigada. Disponha, Namíbia. Eu vou aguardar o seu e-mail, tá, Namíbia? Tá bom, vou enviar sim, obrigada. A Gleice Testa colocou assim, Gleice, muito obrigado, tá? A Gleice colocou, obrigado, doutor Redins, muito esclarecedora a sua palestra, tirou muitas dúvidas que eu tinha a respeito do MEI e muitas informações que eu não sabia que eram dessa forma. Eu que lhe agradeço, Gleice, estou aí à disposição de vocês. Lembrando a todos que nós colocamos já no chat um link para fazer as pessoas colocarem sugestões, fazer uma avaliação do nosso evento. A Crislane colocou, boa tarde, referente à contribuição previdenciária, ela será descontada no valor do serviço? Cristiano, não vai ser, Crislane, não vai ser descontada não, Crislane.
É um valor a mais que vai ter que ser assumido pela empresa contratante. Não é descontado, esse valor não é descontado do valor final do MEI. Quer dizer, é um valor extra, é um custo extra que a empresa vai ter que assumir. Aguinaldo Ferreira, muito obrigado, Aguinaldo. Obrigado aí pelas suas observações. Crislane, eu que agradeço a você. Obrigado, Gleice. E eu estou à disposição ainda, nós temos 10 minutos ainda de tempo pela frente. Agora, deixa eu aproveitar enquanto vocês, quando nós temos aí um tempinho ainda pela frente, passar para vocês uma situação verdadeira que aconteceu com uma empresa aqui do estado do Espírito Santo. Uma empresa uma empresa de vendas totalmente, uma situação totalmente distinta daquelas 6 exceções que nós passamos. Uma empresa de vendas transformou todos os seus empregados em MEI e comunicou a eles: empregados, a partir de agora vocês são MEI, e vocês vão receber o valor pela prestação aí de serviço prestado na dependência da empresa. Uma pessoa foi dispensada, recebeu só o valor a título de prestação de serviço como microempreendedor individual, sem aviso prévio, sem 13º, sem nada. Quer dizer, essa pessoa já tinha sido contratada como empregada, regida pela CLT. Essa empresa está correndo um risco muito grande. Uma notícia, uma informação encaminhada para o Ministério Público do Trabalho, e essa empresa vai ter um problema sério. Ministério Público do Trabalho e também Ministério do Trabalho e Emprego. Porque nós sabemos que, atualmente, você pode fazer denúncias online. Então, é muito fácil você fazer hoje uma denúncia online. Empresa que trabalha dessa forma corre um grande risco. E nós jamais vamos sugerir que uma empresa venha a agir desta forma. Doutor Marco? Opa, Jonathan, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, como vai? Graças a Deus, tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Se me permite, se for a mesma empresa que eu li também, eles sequer observaram o lapso temporal lá dos 18 meses. Não, eu não sei se é a mesma empresa, não, mas essa empresa, na verdade, que eu estou falando é de Campo Grande. Aqui no estado? Aqui no estado. Campo Grande. Cariacica. É uma empresa de Cariacica. Terra boa. Está correndo grande risco mesmo, colocando todos os seus, entre aspas, ex-empregados como microempreendedor individual para vender produtos para os clientes da empresa, numa situação totalmente irregular. Aí vocês observem o seguinte: olha como as pessoas, de uma forma geral, elas não têm informações, né? Quantas pessoas não têm informações sobre exatamente qual é o significado de ser um microempreendedor individual? Porque algumas empresas olham para o MEI como se o MEI fosse um empregado, como se fosse um trabalhador. É claro, todo mundo é trabalhador, mas o MEI, ele é um empresário, e como empresário deve ser conferido a ele o tratamento de empresário, e não o tratamento de trabalhador empregado, ou mesmo um trabalhador autônomo. Autônomo é uma coisa, microempreendedor é outra coisa. São coisas distintas que nós temos que observar o que a legislação prevê. Gleice falou assim: pode converter o MEI para o empregado seletista? Ô, Gleice, tem algum tempo para respeitar? Eu gostei da sua pergunta, Gleice. Eu achei interessante, que eu nunca pensei nesse contrário, né? Eu sempre vejo a transformação de empregado em MEI. Agora, a transformação de MEI em empregado, eu nunca vejo. Eu diria para você o seguinte: para o MEI, é mais benéfico, é claro, né? Se ele concordar em ser empregado, que MEI pode ser empregado, tá, gente? Observação, aliás, deixa eu me explicar melhor. Você pode ser MEI e também ser empregado de uma empresa. Por exemplo,
Eu trabalho de manhã como MEI, eu trabalho na parte da tarde como empregado. Tudo bem. Coisas distintas, tá? De manhã eu sou MEI, à tarde eu sou empregado de uma empresa. Tudo bem, não tem problema. Agora, essa transformação não tem período de tempo para respeitar, não, tá, Gleison? A questão toda, a minha preocupação, a única preocupação que eu teria, e nesse caso, Gleison, é que para ele é mais favorável, é claro. Ele de MEI passar a ser empregado, pode ser que para ele, de repente, pensa assim, poxa, para mim é ótimo, porque eu vou ter FGTS, INSS, férias, aí eu quero ser empregado. Tudo bem. Agora, a única preocupação que eu tenho é que se de alguma forma ele presta serviço já há um tempo para essa empresa, depois ele não vir questionar na justiça, dizendo, olha, eu sempre fui empregado, eles me contrataram como MEI, mas, na verdade, eu sempre fui empregado e eles regularizaram minha situação posteriormente. Essa é a minha única preocupação. Se essa empresa trabalha corretamente, tudo bem. Se ela respeita a legislação, né, contratou ele como MEI, respeitando a legislação, aí não tem risco de condenação. Risco de ação trabalhista sempre existe, né? Quer dizer, não significa que a pessoa vai ganhar a ação, mas qualquer pessoa pode entrar na justiça, se ela estiver achando que ela tem alguma pretensão. Mas eu teria somente essa preocupação aí, esse possível questionamento da Gleice. Só isso. Agora, tempo para respeitar não tem, não. Seria o caso seguinte: ele foi contratado como MEI para prestar, de repente, alguma atividade, aí agora eu quero contratar ele como empregado, eu encerro o contrato dele como MEI e passo a fazer um contrato de emprego. Ajusto um contrato de emprego com esse MEI. Tudo bem. A Cristiane: professor, o MEI pode ter vínculo de trabalho com carteira assinada e ter o MEI ainda? Crislane, pode sim. Mas obrigado pela sua pergunta. Eu já respondi, mas eu reforço. O MEI ele pode, durante uma parte do dia, ser um MEI empresário e outra parte do dia ser empregado. Assim como você pode ter um empregado tendo 2 empregos, não tem problema nenhum. João tem o emprego A e tem o emprego B, não tem problema. Assim como isso é possível, você pode ter João prestando uma atividade como MEI durante uma parte do dia e prestando uma atividade como empregado em outra parte do dia. As atividades que são distintas, contratos, situações que não se relacionam. Gleice, entendi, perfeita colocação. Eu que lhe agradeço, Gleice. Quanto mais colocações e perguntas vocês colocarem, nós é que agradecemos. Mais alguma pergunta? Então, nós vamos partindo aí para a nossa finalização, na nossa apresentação. Meu muito obrigado. Meu nome é Marco Antônio Redins, como eu falei no início, eu sou advogado trabalhista e, na FINDES, eu atuo na área de relações do trabalho. O nosso e-mail, para quem quiser manter contato, mandar alguma informação, é consulte@findes.org.br. Lembrando que, lá no chat, nós colocamos um link para a avaliação do nosso evento, e agora eu vou colocar o link do informe estratégico que nós falamos, que trata exatamente sobre microempreendedor individual. Vou colocar agora no nosso chat. Esse é o link, quem quiser depois acessar, baixar o informe estratégico que nós trabalhamos esse tema. Islane, muito obrigado. Jonathan, muito obrigado, tá? Obrigado pela participação de vocês. A Crislane perguntou: professor, mas as atividades permitidas para prestação de serviço pode ser por tempo superior a um mês? Pode sim, Crislane. Pode sim. Pode ser para menos de um mês, pode ser para mais de um mês. Tudo vai depender da demanda, né? Tudo vai depender da demanda e da necessidade
da empresa contratante. Então, pode sim. Namíbia, Marcos, muito obrigado, tá? Obrigado pela sua colocação. E eu vou deixar nossa apresentação mais um tempo no ar para que vocês possam acessar o link da pesquisa de satisfação e também o link do nosso informe estratégico. Estou vendo aqui que tem mais uma mensagem, Crislane. Rafael, obrigado pela apresentação. Eu que lhe agradeço, Rafael. Jonathan, o link da avaliação não está disponível. Pode replicar, por favor? Só um minutinho. Um minutinho só que eu vou colocar. Um minuto só, por favor. Deixa eu copiar novamente aqui. Um minutinho só. Colocar agora. Prontinho. Eu peço a você, Jonathan, faça a gentileza de verificar se está tudo certinho, se você conseguiu acessar. E eu agradeço, meu muito obrigado a todos. Até o próximo mês, onde vamos ter aí mais um encontro do Trabalho em Movimento, onde nós vamos trazer um tema bastante interessante sobre assédio nas empresas. Então, muito obrigado a todos, um bom final de tarde e uma boa noite também. Até breve.